Comecei falando sobre priorizando Deus e o seu reino, domingo passado, né? E dentro dessa priorização, priorizar o reino de Deus, Deus e o seu reino, isso fala do nosso tempo, isso fala dos nossos dons e talentos, mas isso também fala do nosso tesouro. Então vamos lá, Ageu capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, verso 2: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3, por isso, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que Tu nos auxilies, nos guies, Senhor, por meio da Tua palavra. Eu sei que esse texto de Ageu é tão atual para os nossos dias. E assim como o Senhor colocou essa palavra em meu coração no mês de fevereiro, eu peço, Senhor, a Tua graça para ministrá-la. E eu oro pela Tua graça também sobre cada um que está aqui ouvindo essa palavra. Que nós possamos ser desafiados, Senhor, a corresponder ao que o Teu Espírito está nos dizendo. Em nome de Jesus. Amém. Mês de fevereiro nós estávamos orando aqui, estamos ainda vindo aqui de terça a sexta, nós estamos de manhã orando. E o Senhor me levou para o livro de Ageu. E quando eu estava lendo o livro de Ageu, o Senhor disse para eu escrever e compartilhar com vocês as coisas que o Espírito Santo estava colocando em meu coração. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração é para que priorizemos Deus e o seu reino. O Senhor deve ser prioridade na nossa vida. O reino de Deus deve ser prioridade. E o Senhor me falou sobre tempo, talento e tesouro. Priorizar o Senhor com o nosso tempo, com os nossos talentos e com o nosso tesouro. Dessa forma, esses 3 T's, As 3 palavras começam com a letra T. Tempo, tesouro e talento. Se nós fizermos isso, irmãos, nós estaremos de fato dizendo a Deus que Ele é o número 1 nas nossas vidas. Que o Senhor é prioridade nas nossas vidas. Por exemplo, tempo. Seu tempo a sós com Deus. Se todos os dias você separa um tempo para Deus, pode ser no início da manhã, pode ser ao meio-dia, pode ser ao entardecer, pode ser no final do dia, desde que seja o seu melhor. Se você está dando um tempo de qualidade para o Senhor, você está dizendo, Deus, o Senhor é prioridade na minha vida. Então, nosso tempo a sós com o Senhor, um tempo para servir o Senhor também. Separar na semana um tempo onde nós servimos ao Senhor cultuando. Porque cultuar é servir ao Senhor com a nossa adoração. A palavra cultuar significa prestar serviços sacerdotais. Então, nós separamos um tempo. Vocês estão aqui domingo de manhã, separando um tempo para Deus. Outros irão no domingo à tarde separar um tempo para Deus. Às terças-feiras nós estamos separando um tempo para Deus, na busca pelo Espírito Santo. Nas terças-feiras agora nós estamos buscando o Espírito Santo aqui. Isso é tempo dedicado a Deus. Também quando a gente serve ao Senhor, de maneira prática, no ministério, quando você serve na célula, quando você serve fazendo uma visita, aconselhando alguém, um telefonema que você dá para alguém e ora, isso é serviço. Quando você contribui com alguém que estava precisando de ajuda, você está servindo ao Senhor, dedicando tempo para Deus. Os nossos talentos, irmãos, também devem ser dedicados ao Senhor. Todo mundo aqui tem pelo menos um dom, todos aqui. Ninguém aqui que nasceu de novo pode chegar diante de Deus e dizer, não tenho nenhum dom. Não. Todo crente que nasce de novo, Deus faz um depósito de no mínimo um dom. Mas eu arrisco aqui dizer que aqui tem pessoas com mais de um dom dado por Deus. Então você precisa pegar esse dom
esse talento que o Senhor te deu e colocar a serviço dele. E o nosso tesouro? Com os nossos recursos financeiros, nós estaremos também dizendo a Deus, com os meus dízimos, Senhor, com as minhas ofertas, né, com uma campanha especial que eu participo, Projeto Isaías, poltronas, o que seja, Marcha do Amor, quando eu abençoo uma pessoa necessitada, os pobres e necessitados devem ser abençoados por nós que temos mais posses. Eu não sabia, né? Até as pessoas diziam isso e como eu não li a Bíblia, eu não sabia que estava na Bíblia. Mas aí eu fui lendo a Bíblia, né, há muitos anos atrás, quando eu ainda não era pastor, e eu descobri que o que as pessoas diziam estava na Bíblia, que quem dá aos pobres empresta a Deus. E eu dizia que isso não estava na Bíblia, na minha ignorância, porque eu não tinha lido Provérbios, que vergonha. Aí um dia, eu lendo Provérbios, estava lá, quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu digo, poxa vida, que vergonha. E eu dizendo que esse versículo não estava na Bíblia, mas por quê? Porque eu não lia. Mas agora, lendo a palavra, eu pude descobrir que realmente é verdade. Quando nós damos aos pobres, nós estamos emprestando a Deus. Olha para mim, o que é que tu acha de emprestar a Deus? Provérbios 19, verso 17. Emprestar a Deus. Esse nosso Deus é bem humorado, não é não? Ele é o dono de todas as coisas. Aí ele diz, não, mas quando você dá a uma pessoa pobre e necessitada, você está me emprestando. É dele, é claro que é dele. Ele dá para a gente dar, mas é como se ele estivesse dizendo, você está depositando em sua própria conta créditos que você pode resgatar. Por quê? Porque Deus não é como muitos de nós, que pede coisa emprestada e não devolve. Ai, 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 ai. Deus, Ele vai devolver aquilo que nós estamos semeando na vida de pessoas pobres e necessitadas, emprestando a Ele, a certeza é que Ele vai devolver. Então, irmãos, como é que eu priorizo Deus? Como é que eu priorizo o reino de Deus? Dando a Ele o meu tempo, dando a Ele os meus talentos, dando a Ele o meu tesouro. Só que aqui, queridos, em Ageu, o que foi que aconteceu? O povo de Deus tinha esquecido o propósito pelo qual eles tinham voltado para Judá. Domingo passado eu falei sobre isso, então eu não vou entrar mais em detalhes. Mas eles voltaram do exílio, um rei chamado Ciro. Depois leia Esdras, a gente leu domingo passado. Esdras capítulo 1, o rei Ciro era um rei ímpio. Deus também usa governantes ímpios, por quê? Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. O soberano dos soberanos é o Senhor, o rei dos reis é o Senhor. E Deus inclina o coração do rei Ciro para dizer, libere meu povo aqui da Pérsia, eu quero que eles voltem da Pérsia para Judá, e eu quero que eles construam lá um templo para mim. E eles voltaram e começaram a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Só que eles desanimaram, irmãos. A perseguição veio, a oposição veio, e eu acho que é assim conosco. O ser humano só muda de endereço e só muda de tempo. Mas os seres humanos geralmente são os mesmos. Nós reagimos de acordo com um padrão. Quando há oposição, o que é que a gente faz? Recua. Quando há oposição, a gente desanima. E hoje, quem sabe pessoas aqui estão desanimadas pela oposição que você sofreu. Talvez você esteja desanimada pela falta de respostas que você teve, pela falta de frutos. Mas deixa eu te consolar, o ministério de Jeremias foi um ministério aparentemente sem nenhum fruto. O profeta chorão é como ele é conhecido, lançado numa cisterna, enlameada, nem água tinha, cheia de lama. Jeremias foi perseguido pelos seus próprios conterrâneos. O rei Zedequias, os outros reis da época de Jeremias perseguiram ele, descredibilizaram ele. Ou seja, aparentemente Jeremias não teve um ministério frutífero. Aparentemente os resultados do ministério de Jeremias foram nulos.
Mas hoje nós temos um livro na Bíblia chamado Jeremias e Lamentações de Jeremias. 2.700 anos, 2.500 anos se passaram e as palavras deste homem nos exortam, nos edificam. Aparentemente parece que às vezes a oposição é tão forte que você recua. Eu vou parar de orar por esse marido, eu vou parar de orar por essa esposa, eu vou parar de orar por esse filho. Eu vou parar de servir as pessoas, eu vou parar, de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque a oposição vai se levantar. E deixa eu te falar, a oposição é certa. Nós seremos e sofreremos oposição. Nós seremos opostos por alguém. Sofreremos oposição, porque nossos inimigos não são seres humanos. Nossos inimigos são seres espirituais. E a gente tem que ter discernimento na nossa cidade. Garanhuns é uma cidade, queridos, onde há muita oposição espiritual. Por quê? Porque há um propósito grande sobre essa cidade. Lá em Josué diz que quando os inimigos souberam que eles estavam se aproximando de Jericó, Jericó ficou rigorosamente fechada. Eles fecharam tudo. Quando o inimigo sabe do avanço de uma célula, de uma igreja, de um crente, ele vai levantar oposição, tentando nos deter de todas as formas. O que é que acontece? A gente imita o povo de Israel, desanima. E eles pararam 14 anos, irmãos. 14 anos eles pararam. Deixaram a obra de Deus e foram viver suas vidas. Parece muito, né? Com a história que a gente conhece. A oposição vem, o desânimo vem, agora eu vou cuidar da minha vida, porque não vale a pena servir a Deus. Eu estou servindo a Deus, eu estou me dedicando, e só vem paulada, só vem contra-ataque, e a gente para de servir ao Senhor. Então Deus levanta profetas. Deus levanta profetas. E guardadas as devidas proporções, eu quero ser um profeta nessa manhã, nesse lugar. Levantando você, despertando você para dizer, com oposição ou sem oposição, nós iremos prosseguir. Com críticas ou sem críticas, nós iremos prosseguir. Amém? Eu aprendi isso com a minha pastora, que não era pastora, era a esposa do meu pastor, mas ela foi uma pastora para mim. Ela dizia: Marcos, o sangue dá na canela, mas eu não desisto. Marcos, eu vou me arrastando, mas eu vou. E até hoje ela está lá, firme com Cristo, depois de tantas coisas que ela sofreu, tantas lutas e decepções. Eu quero imitar essas pessoas. Amém? E então, irmãos, o Senhor fala no verso 2, veja aí comigo. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz. Olha o que é que o povo estava dizendo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Em outras palavras, não, ainda não é hora não. A gente começou, a oposição surgiu, então é porque não é o tempo. Não é para agora, não é para hoje. E o Senhor está corrigindo essa fala. Por quê? Porque essa fala é uma fala de indiferença, desinteresse. Esse é o primeiro problema que Deus está tratando através do profeta Ageu, contra a indiferença do povo dele. O povo dele estava indiferente por quê? Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Porque se tivesse chegado, a gente não teria sofrido oposição. Isso é uma conclusão muito simples, muito simplória. Porque a verdade não é essa. Se eu estou sofrendo oposição, é porque eu estou indo na direção contrária do inimigo. O inimigo vem contra mim. Se eu estou indo no sentido contrário, haverá o quê? Choque, colisão. Agora, se eu estou caminhando
O inimigo está caminhando nessa direção e eu estou caminhando nessa mesma direção, então eu estou lado a lado com o inimigo. E eu sei que essa não é a realidade de ninguém aqui, em nome de Jesus. Ninguém aqui está andando de mãos dadas com o capiroto. Verdade ou não? Não, eu estou de mãos dadas com ele, andando e fazendo a obra dele. Claro que não. Nós estamos em rota de colisão. Isaías diz: quando o inimigo vem contra você, como uma torrente de águas, o Senhor levantará a sua bandeira e o inimigo vai fugir. Porque estamos em rota de colisão. Então, oposição, é claro que a gente não quer oposição. A gente fica desconfortável. Eu não gosto de oposição, até pelo meu temperamento, né? A educação que eu recebi foi uma educação errada. Meu pai não me preparou para os conflitos da vida. Meu pai não me preparou para a oposição. Minha mãe também não. Então você gera o quê? Adultos que fogem da parada. Que fogem, que evitam. E eu quero te confessar, hoje eu enfrento conflitos, mas é contra a minha natureza. Hoje eu enfrento os problemas, mas porque eu nasci de novo, porque eu tenho o Espírito Santo. Mas se eu for pensar na minha constituição natural, eu evitaria todo tipo de conflito e problema. Só que deixa eu te dizer, a vida é um conflito. Ei, aterrissa. Pousa no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de conflitos. De todos os tipos. Mas nós estamos falando aqui de um conflito espiritual. Então a gente imagina que a vida vai ser toda tranquila. Não vai ter turbulência. Quem já viajou aqui de avião sabe. O pior momento de uma viagem de avião é quando uma vozinha surge no alto-falante e diz: apertem os cintos porque nós vamos começar a atravessar uma zona de turbulência. Aí tem gente que, vai cair. Tem turbulência que é só uns abalozinhos que dá. Mas, gente, acho que eu só peguei uma turbulência assim, que o avião está aqui e de repente ele faz assim. Diz, pronto, agora vai se espatifar, igual o avião lá da China. Tem umas notícias que são bem idiotas, né? Ontem eu li uma notícia assim: avião na China caiu e não teve nenhum sobrevivente. Um avião cai de 8 quilômetros de altura a 1.000 quilômetros por hora e queria um sobrevivente, era o super-homem no avião. Era o homem biônico, era a Mulher Maravilha. Espatifou tudo. Não ficou, nem a caixa preta eu acho que acharam uma, mas danificada. Não sobrou foi nada. O avião abriu um buraco de 20 metros de profundidade. Caiu assim, de bico. Eu amo avião, gente. Amo avião, aviações. Todo dia eu vou num site lá, só olhar sobre os aviões e tal. Mas a vida é como um avião. Porque no avião tem hora que você nem sente que está viajando de avião. Parece que você está aqui. Você coloca um copo assim na mesinha do avião e não treme. Não é? Mas tem hora. Apertem os cintos. Estamos entrando numa zona de turbulência. Então, queridos, olha para mim. Oposição vai haver. Críticas vai haver. O inimigo não está satisfeito com a tua vida, com o teu casamento. Ele não está satisfeito que você se dedique a Deus, que você honre o Senhor com a sua vida. Você que é líder de célula, você é um herói. Você é um herói. Porque como pastores, a gente sabe, numa escala maior, o que é cuidar de pessoas. Especialmente nessa época, tanta gente louca. O que tem de doido aí pelo mundo, gente? Doentes. Mas também temos pérolas, temos tesouros, temos diamantes brutos, que estão apenas esperando ser encontrados para serem resgatados, polidos e darem glória a Deus. Amém? Então eu não vou me concentrar apenas no que dá trabalho, porque diamantes não se acham na superfície. Diamantes só se acham nos veios subterrâneos da terra.
Então a liderança, o pastoreio, pode nos dar dificuldades, pode trazer dificuldades, mas pode trazer alegrias, recompensas. Uma mensagem, domingo passado, quando eu terminei de pregar, eu terminei assim, poxa, essa mensagem, eu me senti como Jesus, olha que pretensão a minha, né? Esse discurso é duro. Terminei a mensagem, Senhor, pregar uma mensagem dessa não é uma mensagem de fácil digestão. E aí eu conversei com uma pessoa, e a pessoa, no final já do culto, ele me disse, pastor, Deus falou comigo na mensagem. Pronto, uma frase dessa, você diz assim, ok, então eu estou no caminho certo. Eu estou falando as verdades, eu estou falando a verdade de Deus. Vale a pena falar as verdades de Deus, para provocar mudanças naqueles que querem, naqueles que desejam. Então aqui, irmãos, indiferença foi o primeiro problema. Eles estavam mais preocupados com a construção de suas casas. Leia aí comigo o verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Eles estavam preocupados agora com as suas casas, casas bonitas. A palavra aí, casas luxuosas, é uma palavra que em algumas versões foi traduzida por casas apaineladas. O que é isso? Eram casas, isso na época era uma coisa muito luxuosa. Hoje, uma casa com laje, né? Uma casa que não seja no telhado, é comum hoje, né? Uma casa que tem uma laje e tal. Essa é mais ou menos o que eles estavam fazendo. Eles tinham o telhado e eles colocavam madeira. Era luxuoso para aquela época. Eles colocavam como se fosse, como eu disse domingo passado. Não, é aquela madeirazinha. Lambri. Então eram telhados assim, apainelados, luxuosos. Mas por que, queridos? Eles ficaram indiferentes. Eu anotei aqui, primeiro motivo para a nossa indiferença se chama avareza. O que é avareza? É o apego aos bens materiais. E o ser humano está cada vez mais avarento. A avareza muitas vezes é provocada pelo medo de passar necessidade, pelo medo de passar fome, pelo medo de perder o emprego. O que é que vai ser de mim? Nós não dependemos de Deus, nós colocamos o coração no dinheiro e nos tornamos avarentos. E a avareza faz com que a gente fique indiferente para as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus agora não são mais prioridade. As minhas coisas são prioridades. E a avareza fala com relação ao tempo, ao dinheiro. Né? A avareza é relacionada a dinheiro. Mas existe também, muitas vezes, queridos, uma distorção com relação ao nosso tempo e aos nossos talentos. E eu vou dar exemplos aqui bem práticos. Certo? Ninguém aqui vai se identificar com isso. Ninguém. Você escolhe um filme e o filme dura 2h30. E passa voando. Nossa, terminou. Teve um dia desse, né, que os meninos foram assistir. Qual foi? Agora, Batman. Aí eu disse, quantas horas? 3 horas. Vou nada. 3 horas de filme? Vou não. Só se fosse realmente uma coisa assim, muito extra. Mas deixa eu te dizer, 3 horas num filme passa voando, 2 horas num culto é um suplício. Mas isso aqui não acontece com ninguém aqui. Né? Só acontece lá nos Cafundó do Judas, na igreja lá do Cuspe de Cristo. Veja como o nosso tempo, a gente não consegue aplicar o nosso tempo. Isso é só um exemplo de tempo que eu poderia usar outros e outros. Talentos. Deus te dá um talento, Deus te dá um dom. E às vezes esse dom é usado até no teu trabalho, é usado na sua casa, é usado às vezes no colégio, na universidade. Vamos pensar aqui, né? Tem uma pessoa que fala bem,
Vamos dizer que o seu dom é um dom de falar bem, certo? Oratória, dom de falar bem. Mas quando a gente diz à pessoa, né, dê um testemunho, ou sirva facilitando a palavra da célula. Não, posso não. Posso não, porque eu não sei falar não. Mas na sala de aula fala super bem, é desenrolado. No trabalho, fala. Mas quando é relacionado ao reino de Deus, nós colocamos uma dificuldade muito séria. E com relação ao dinheiro, aí os exemplos são fartos. Alguém me disse, por exemplo, que em uma noite, num lanchezinho assim, né? Num lanche com amigos, se gastou R$400. Um lanche básico, né? Uma coisinha assim, uma besteirinha. R$400, numa noite. Num lanche, não é restaurante, não é, certo, comer fora, não. Num lanche, irmãos, R$400. Agora, se eu dissesse, dê esses R$400 para o projeto das cadeiras, não, eu não posso. Entendem? Vocês estão conseguindo captar, na escolinha do professor Raimundo, mas captar a mensagem do amado mestre? Deixa eu lançar de novo. Captou? Que quando é para as coisas de Deus, por quê? Porque não é prioridade. Porque o que é prioridade, trocar de celular para mim foi prioridade. E eu investi. Por quê? Porque quando é prioridade não tem dificuldade, irmãos. Mas como as coisas de Deus são invisíveis muitas vezes, você está semeando e você não vê. Mas às vezes é uma questão mesmo de amor, de apego. A indiferença é gerada por esse sentimento de apego, de acumular cada vez mais. Mas há um outro motivo, e eu quero terminar com esse, que é a autoproteção. Às vezes a gente se torna indiferente a uma coisa para se autoproteger. Como é isso? Eu já sofri lá atrás e eu não quero sofrer de novo. Para eu não sofrer de novo, o que é que eu faço? Eu me protejo. E tem pessoas que estão assim, por decepções que você sofreu no passado, as coisas não saíram como você pretendia, então você desiste de fazer a vontade de Deus. Você desiste de servir a Deus. Olhe, para Marcos Alexandre Pires da Rocha, não existe a opção de não servir a Deus. Eu assumi isso com o Senhor. Eu disse, Senhor, com decepção ou sem decepção, eu posso ter sofrido coisas no passado, eu posso ainda estar até, lutando contra elas, mas, Senhor, eu vou te servir até o resto da minha vida. Eu tomei uma decisão, queridos, eu não vou me autoproteger, porque as decepções virão, comigo mesmo. Eu lembro de uma grande decepção que eu tive comigo. Eu estava terminando o Instituto Bíblico, então eu me achava, o preparado, porque tem muita gente que é assim, Eu era um orgulhoso espiritualmente falando, eu me achava, vou sair daqui e vou arrasar. E quem me arrasou foi eu mesmo. Porque no finalzinho ali do Instituto Bíblico, eu caí em um pecado, que eu achava que estava vencido há quase 3 anos. Aí todo mundo já fica imaginando, que pecado foi? Um que você comete. Um que você comete. Mas para mim aquilo foi devastador. Por quê? Porque eu era orgulhoso. Eu achava que eu estava pronto. E quando eu me deparei com aquela falha no meu caráter, eu me arrasei. E eu quis me autoproteger. E o Senhor disse, não, você vai se levantar. Você vai se reerguer. E você vai continuar. Porque você não vai desistir da minha vontade para a sua vida simplesmente por uma falha sua.
levante-se e ande, porque o caminho ainda é muito longo. E eu me ergui, e 1 ano depois, eu estava de volta a Garanhuns, eu e Cristiano estávamos casando, assumimos a igreja em São João e iniciamos o ministério 1 ano depois. Por quê? Porque eu não me autoprotegi. Então, às vezes a gente se decepciona conosco mesmos, mas às vezes a gente se decepciona com pessoas. E a nossa reação é de autoproteção. É a tartaruga que coloca a cabeça para dentro do casco. É a florzinha lá, que eu lembro, né, da minha época de colégio. Lá no colégio 15 tinha muita. Aquela plantinha que você toca nela, ela se fecha. Nós não podemos ficar nos autoprotegendo o tempo todo. Porque a vida vai passar e nós vamos ter perdido o melhor. Nós temos que estar preparados para enfrentar as decepções. Às vezes leva um processo, irmãos. Eu estou num processo. Eu não estou pregando uma coisa que eu não estou vivendo, viu? É muita hipocrisia alguém pregar uma coisa que ele mesmo não está disposto a viver. Eu estou vivendo um processo de lidar com todas as situações que se opõem, que se levantam, que desanimam, que entristecem, mas eu não posso abrir mão da vontade de Deus. A vontade de Deus para mim é mais importante do que qualquer outra coisa nesta terra. Ele vai agir em meu favor. Ele vai agir, Ele vai me tocar, Ele vai me fortalecer. Quando? Quando eu me posiciono. Amém? E eu quero orar por vocês contra a avareza e a autoproteção. Mas principalmente, o principal aqui é a indiferença. Nós não podemos continuar indiferentes e desinteressados, como se a vida girasse em torno somente de nós. O mundo não está girando em torno de nós. Queridos, há um propósito maior da nossa existência. Eu queria que a gente cantasse. Vou pedir aqui. Tudo é para a tua glória. Há um propósito maior. Fique em pé, por favor. Há uma razão maior para a nossa existência. Domingo passado eu falei. O povo foi liberto do exílio para voltar para Judá, mas eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito de reconstruir o templo, a casa de Deus. Eu fiz a comparação, olha para mim, você também, eu e você, fomos tirados do exílio. Fomos tirados de Babilônia. Fomos tirados do Egito com um propósito. E há um propósito maior. É que a nossa vida dê glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Antes da gente encerrar, eu desafio cada um aqui que ouviu essa palavra a vencer a indiferença, a vencer a falta de interesse. Senhor, nós oramos nessa hora contra a indiferença em nosso coração. Nós não queremos ser como esse povo aqui, que estava dizendo, não é chegada a hora ainda, não, ainda não é o tempo. Senhor, mas havia chegado o tempo, havia chegado a hora, havia chegado o momento, mas eles, por terem sofrido oposição, por eles terem sofrido perseguição, por eles terem sido mal interpretados, mal compreendidos, eles se fecharam na indiferença, eles se fecharam no seu mundo, e eles começaram a se preocupar somente com eles mesmos, com suas casas bonitas, com a sua vida. E eu sei que essa história se repete ao longo, Senhor, da jornada da igreja na terra. Isso tem se repetido. A igreja por hora se fecha em seu mundo, indiferentes ao propósito maior, indiferentes a um chamado maior, indiferentes a uma obra maior. Porque o Senhor nos permitiu continuar nessa terra depois que a gente foi salvo com um propósito. Nós estamos aqui com um propósito. E é claro, Senhor, a gente sabe, Senhor, que na vida nós temos coisas acessórias. Casar, ter filhos, trabalhar, comer, vestir.
Tudo isso faz parte da nossa vida, mas esse não é o propósito maior da nossa existência. O propósito maior da nossa existência é que o teu nome seja glorificado, honrado através do nosso viver. Quando nós impactamos a vida de alguém com o nosso testemunho, quando nós falamos de Jesus para alguém perdido, quando nós nos importamos com a causa do pobre, do necessitado, quando nós, Senhor, olhamos para as injustiças desta terra e dizemos: Deus, precisamos fazer algo, precisamos ser luz, precisamos ser sal. Senhor, nos ajude a vencer a indiferença. Ore por você agora, antes de nós encerrarmos, meu querido, minha querida. Não saia por aquela porta, não saia por aquela porta sem você deixar que o Espírito Santo toque em seu coração e te leve a romper com a indiferença. Não deixe a avareza, o apego aos bens desta terra. Não deixe que o Senhor passe na tua vida, que Ele deixe de ser prioridade na tua vida. Diga a Ele: eu vou dedicar a você, Senhor, o meu tempo, o meu talento. Eu vou dedicar a você o meu tesouro. Em nome de Jesus.